Olá, meu nome é Matheus Marçal, eu faço parte do grupo do Elmes Brás e da Júlia Barbosa e hoje a gente vai falar sobre caldeiras na disciplina de Operações Unitárias 2, que é ministrada pelo professor Dr. Cláudio Roberto Duarte. Introduzindo um pouco sobre as caldeiras, elas são equipamentos geradores e acumuladores de vapor. Esse vapor pode ser de diversos fluidos que são transformados da fase líquida para vapor a partir de energia térmica, que é produzida a partir da queima de combustíveis, que também podem ser diversos tipos de combustíveis. As caldeiras elas têm ampla aplicação no meio industrial e na geração de energia. A primeira vez em que as caldeiras foram desenvolvidas foi na primeira Revolução Industrial, e a partir de então elas transformaram toda a indústria e fizeram com que o vapor ele se tornasse uma matéria-prima indispensável em diversos processos da indústria química. O vapor produzido por caldeiras ele pode ser tanto saturado ou superaquecido, e ele pode ser proveniente de diferentes fluidos, como eu disse anteriormente, utilizados na indústria, sendo que o principal deles é a água, principalmente pela abundância de disponibilidade de água que existe no mundo, né? As caldeiras elas representam um grande investimento para as empresas, e para garantir os lucros é necessário sempre uma operação segura e eficaz. Ter falhas nas operações, nas práticas para o funcionamento perfeito dessas caldeiras, podem ter resultados catastróficos, como esse apresentado na imagem no slide, e como a gente sabe de diversas notícias que acontecem pelo mundo de explosões de caldeiras que podem fazer com que haja perda de vidas e também a destruição de ambientes industriais. Agora falando um pouco sobre a estrutura da caldeira em si, né? A gente tem os principais componentes que eu vou apresentar aqui agora, começando pelo quadro de comando, o queimador, que é o local responsável por realizar a queima do combustível para trazer o calor para dentro da caldeira, né? A saída dos gases do queimador, o manômetro, os pressostatos, a saída de vapor, o controle do nível de água ou de fluido, a boca de inspeção, as válvulas de segurança, a tubulação de gases, que é por onde passa o fluido que está sendo aquecido, né? O dreno, e esses são os principais componentes, basicamente, de uma caldeira. Falando um pouco sobre o princípio de funcionamento da caldeira em si agora, né? As etapas 1 e 2, elas acontecem simultaneamente, podemos dizer. O combustível utilizado pela caldeira é queimado no queimador produzindo calor e o fluido entra na caldeira pressurizado através de tubos no estado de líquido saturado. Depois, na etapa 3, o fluido, né, que está recebendo o calor a pressão constante, ele recebe esse calor através do contato dos tubos com o combustível que está sendo queimado. Na etapa 4, esse fluido que está recebendo o calor, ele passa de líquido saturado para vapor saturado ou vapor superaquecido. Então, na etapa 5, o sistema de vapor recolhe e controla o vapor produzido dentro da caldeira. Depois que esse vapor é recolhido ou controlado dentro da caldeira, ele vai realizar o trabalho que ele é destinado, né? O trabalho que esse vapor tem algum destino dentro da indústria. Então, dependendo do fluido, após a perda de energia nesses processos da indústria em que o vapor realiza o trabalho, ele retorna ao estado de líquido saturado e volta à caldeira para sofrer esse ciclo novamente, né? Para passar por esse ciclo novamente e ser reutilizado, dessa forma economizando os gastos de fluido que possa estar sendo utilizado ali dentro da caldeira. Bom, a gente tem também as variáveis de projeto de caldeiras, né? E então dentro dessas variáveis a gente tem, por exemplo, o tipo de fluido, que vai depender ali da viscosidade, da densidade, vai ter uma dependência também com a pressão de líquido saturado, de vapor saturado, a temperatura de vapor saturado, de líquido saturado. A gente tem também o tipo de combustível, que vai ter uma dependência em relação, por exemplo, à reutilização de material da indústria, porque a gente tem como um exemplo os casos de indústria de açúcar e álcool, em que eles utilizam o bagaço da cana-de-açúcar como o combustível ali, então eles reutilizam uma matéria-prima da própria indústria para reduzir os custos com combustível, né? A gente tem também como variável a capacidade, que é quanto que a nossa indústria vai precisar de vapor, né, para poder funcionar, para poder ter ali o funcionamento dos processos. Então, por exemplo, quantas toneladas por hora a gente vai precisar de vapor.
A gente tem também as condições de saída, que é as condições, por exemplo, de temperatura e pressão que a gente precisa ter desse vapor na saída. E também a viabilidade econômica também é uma variável de projeto, né? Porque é necessário entender se vai realmente haver lucro, se vai ter um retorno econômico com essa implantação da caldeira, né? Se realmente é a melhor alternativa. E um pouco ligado a essa questão de viabilidade econômica também tem a questão do espaço dentro da indústria, né? Se realmente há um espaço suficiente para a construção de uma caldeira, porque a gente sabe que a questão do espaço está totalmente ligada à área de troca térmica, né? Quanto maior a área de troca térmica que a gente tiver disponível para a caldeira, a gente vai ter uma maior produção de vapor, então vai ter uma eficiência maior. E também tem como variável de projeto a incrustação, porque ali nos tubos, né, a gente vai ter a incrustação a partir do tempo de utilização dessa caldeira, principalmente dependendo do fluido que for utilizado. Então é algo que tem que se levar em conta para questões de limpeza, de tempo de utilização sem realizar essa limpeza, né? Então é uma variável de projeto importante também. Além dessas variáveis, também existem algumas outras variáveis que são importantes na hora de se fazer o projeto de caldeiras, mas a gente trouxe essas como as principais variáveis a serem estudadas na hora de fazer um projeto de uma caldeira, né? Olá, meu nome é Júlia e eu vou dar continuidade ao trabalho falando um pouco sobre os tipos de caldeiras. Existem três grandes tipos, que são as flamotubulares, as aquatubulares e as mistas, que utilizam os princípios dos dois tipos anteriores. As flamotubulares, elas são caracterizadas por ter uma circulação interna dos gases de combustão, em que os tubos vão conduzir os gases pelo interior da caldeira e a água que é transformada em vapor fica em volta. Ela é de construção simples, necessita de pouca área para instalação e demanda baixa quantidade de energia, porém seu rendimento térmico é relativamente baixo. Além disso, a troca de calor por radiação luminosa é predominantemente na fornalha. Esse tipo opera em pressões limitadas, uma vez que as partes internas submetidas à pressão são relativamente grandes. Isso inviabiliza o emprego de chapas de maiores espessuras. Já os tubos dos gases, eles podem ser dispostos nas posições vertical e horizontal e fixados em placas planas que são chamadas de espelhos. Os mais comuns são os horizontais. Enquanto que o outro tipo, as aquatubulares, existem a circulação externa dos gases de combustão. O calor adquirido na queima da fornalha, ele passa em volta da tubulação, que é aquecida e transfere o calor para a água ali contida, fazendo com que o vapor seja gerado. A produção nesse tipo é maior do que as flamotubulares. Elas possuem utilização mais ampla, uma vez que os vasos pressurizados internamente são de menores dimensões relativas e o que viabiliza o emprego de maiores espessuras. São mais complexas, com alto custo de construção e necessitam de um espaço físico maior. E tem também a possibilidade de adaptação de acessórios, como um superaquecedor. Por isso, elas podem custar até 50% a mais do que uma caldeira de mesma capacidade flamo-tubular, porém elas possuem uma maior eficiência. Já as mistas, elas utilizam simultaneamente os modelos de funcionamento flamo e aquatubular. Na fornalha, passam os tubos de água e caracteriza a parte aquatubular. Em seguida, os gases de exaustão, eles seguem por tubos para a parte flamo-tubular e de lá para a chaminé. Falando um pouco sobre o tratamento de água para as caldeiras, é muito importante que a análise dessa água de alimentação seja feita para identificar as possíveis impurezas e definir qual o melhor tratamento para utilização na geração de vapor. Entre os principais tipos de problemas relacionados à qualidade da água em caldeiras está a corrosão, as incrustações e o arrasto. A
Corrosão, que é a deteriorização do metal por ação eletroquímica provocada pelo meio onde está inserido, é geralmente causada pela presença de gases dissolvidos, principalmente o oxigênio, e a sua reação com o ferro que está existente no ácido do equipamento. Como medida preventiva, é feita a desaeração da água de alimentação. Por isso, os fatores mais relevantes são o pH ácido, a presença de gases dissolvidos, oxigênio, dióxido de carbono, sulfírico e sólidos suspensos. Já as incrustações, que é o acúmulo de matéria fortemente aderida à superfície das tubulações e componentes das caldeiras, é geralmente formada por precipitações de gás dissolvidos na água que agem como uma camada que dificulta a troca de calor. Em função disso, vai ocorrer a perda de eficiência, um superaquecimento dos materiais, ruptura dos tubos e, com isso, um aumento de combustíveis para suprir essa ineficiência térmica. Para eliminar esse sério problema, deve-se proceder com o correto tratamento químico interno da água, adicionando agentes dispersantes e fosfatos. E então os fatores mais relevantes são as presenças de sais acima dos limites máximos, como carbonato de cálcio, silicato de cálcio e também de óxidos resultantes de processos corrosivos. Por fim, o arraste é um problema que, além de comprometer a qualidade do vapor, ele vai afetar os componentes pós-caldeira, como superaquecedores, turbinas, válvulas, refletindo diretamente na contaminação da água de retorno. Entre os fatores mais relevantes estão os que podendo ser químicos, como excesso de sólidos suspensos dissolvidos, ou também mecânicos, como danos no separador de vapor, variação brusca na demanda de vapor, entre outros. Por isso, se faz necessário o uso de métodos de tratamento para que alcance os valores mínimos de impurezas, objetivando controlar a formação de depósitos e incrustações, manter a corrosividade a níveis aceitáveis e impedir o arraste da água do gerador de vapor. Dentre os métodos de tratamento de água, existem os externos e os internos. Os externos são para águas muito fora de especificações e para sistemas que trabalham a altas pressões. Entre eles estão a clarificação, abrandamento, desmineralização e desaeração. A clarificação ela é a desestabilização de partículas coloidais e suspensas com uso de ações físicas e reações químicas. Entre elas, dentro da clarificação está a coagulação, a floculação e a decantação e a filtração. Já o abrandamento, ele é a remoção do cálcio e magnésio na forma de bicarbonatos, sulfatos e cloretos da água. Existem 3 processos que são a precipitação utilizando cal soldado a frio ou a quente, utilizando cal com fosfato e troca iônica com resinas. Já a desmineralização é a remoção de íons presentes na água, seja ele cátion ou ânion. A água passa por uma coluna de resinas catiônicas e em seguida em outra coluna de resinas aniônicas. E o equipamento ele torna a água pura e cristalina isenta de sais minerais, evitando a formação de incrustações. E a desaeração ela elimina os gases dissolvidos, principalmente o oxigênio, o dióxido de carbono, o sulfúrico, que provocam a corrosão. E com isso, a água passa por um equipamento chamado desaerador, em que vai injetar um vapor contra a corrente e os gases dissolvidos eles vão ser arrastados. É recomendado para caldeiras de alta pressão e evita a corrosão interna, aumentando a vida útil da caldeira e melhorando a troca térmica. Já os métodos de tratamento de água internos são produtos químicos adicionados à água de caldeira ou água de alimentação, exercendo sua ação no interior da caldeira. É indispensável para evitar problemas de incrustações, corrosão, carregamento de partículas e
estabilização da sílica e manter a eficiência térmica, aumentando a vida útil da caldeira. Entre eles estão a fosfatização, que é a transformação de sais e cálcios de magnésio, é, que em lodos que não aderem à superfície das tubulações, o quelante, que visa a complexação de íons de cálcio e magnésio, formando compostos solúveis para evitar incrustação na caldeira, e o controle do pH e da alcalinidade, que é o uso de soda 50% e soda hidróxido de sódio em lentilhas. Olá, sou o Elmes e vou dar continuidade à apresentação do seminário. O próximo tópico que nós vamos abordar são as aplicações industriais envolvendo as caldeiras. Então, diversos setores industriais vão precisar de caldeiras para os seus processos produtivos e, por isso, elas são consideradas um dos principais equipamentos para diversas atividades industriais, indispensáveis para qualquer planta química que você possa vir a encontrar. A primeira aplicação vai ser na indústria de laticínios, então envolvendo os processos de pasteurização, esterilização de recipientes e embalagens, fermentação, fabricação do creme de leite e outras etapas fundamentais do processamento do leite e seus derivados, só vão ser possíveis devido à atuação dessas caldeiras. A segunda aplicação se trata das indústrias madeireiras. A principal funcionalidade do equipamento industrial nesse contexto vai ser fornecer calor para as estufas de secagem a fim de se garantir qualidade aos produtos finais, placas, laminados e compensados que geralmente são usados para a construção de móveis. Terceira aplicação nas indústrias de petróleo e seus derivados. Então nós sabemos que o aquecimento dessas tubulações e reservatórios de transporte hidráulico do petróleo é uma necessidade para que ele flua livremente e proporcione uma boa qualidade na combustão que ele vai ser empregado. Então, trocadores de calor, torres de fracionamento, destilação também, fornos, reatores e turbinas, todos eles vão depender do calor gerado e produzido por caldeiras. E por fim, uma aplicação mais nichada nas indústrias farmacêuticas, a gente tem que o vapor puro gerado nessas caldeiras vai ser utilizado principalmente na esterilização de tanques, filtros e sistemas de tubulação. Nós sabemos que o contexto das indústrias farmacêuticas exige um grau de limpeza e de saneamento mais avançado, mais rebuscado, então aí é necessário empregar o vapor puro. E também vai ser usado para umedecer o ar em sistemas de salas limpas. Dando continuidade aqui, a gente vai entrar agora na parte de equacionamento e projeto de caldeiras. E esse equacionamento ele vai ser introduzido com o objetivo geral de levar o conhecimento básico que vai possibilitar a operação adequada e eficiência de caldeiras em geral. Inicialmente, é bastante conveniente a gente implementar algumas simplificações para facilitar os nossos cálculos. Então, a primeira delas vai ser separar a superfície de troca de caldeiras e fornos, por extensão, em superfície de convecção e superfícies de radiação. Devido à natureza do equipamento, às condições espaciais, temperatura, velocidade com que o fluido ali vai operar no interior do equipamento, a contribuição da radiação térmica ela vai ser muito mais significativa nesse processo, o que significa que a gente vai desprezar a contribuição convectiva de troca térmica para os cálculos de caldeiras. Portanto, vamos considerar uma fornalha industrial alimentada com ar e combustível, É bastante comum a gente ter essa configuração. Nessa imagem eu trago um esquema de uma coluna de craqueamento que acontece em mais de 50 reações químicas e existem mais de 48 produtos e subprodutos envolvidos. E a gente vai fazer um balanço de energia nessa fornalha com o objetivo de inferir a temperatura de saída dos gases da combustão. Então a gente conhece as vazões de alimentação, de ar e combustível, o calor cedido por radiação, que também vai ser calculado, e o poder calorífico do equipamento. Portanto, a primeira hipótese que a gente vai adotar, que também é bastante comum de ser adotada para cálculo de equipamentos de trocadores de calor, é que as perdas do calor para o ambiente externo vão ser desprezíveis. Ou seja, a parcela de calor que é perdida pelo ambiente, seja uma sala que a caldeira está inserida, ou um contexto externo ao sistema, é muito irrelevante perante as condições de troca térmica no interior e na saída do equipamento. Portanto, elas não vão ser consideradas a fins de cálculo. Partindo da premissa, então, da conservação de energia que entra igual a energia que sai, a gente pode fazer um sistema envolvendo balanço de energia e balanço de massa das correntes, e vocês podem perceber que vai aparecer o termo da entalpia específica para o cálculo da energia, posteriormente a temperatura de saída. Portanto, essa entalpia específica pode ser calculada a partir de uma integral do calor específico à pressão constante em relação à temperatura.
temperatura de referência, T0, e a temperatura final, que é o nosso objetivo aí no equacionamento. É muito comum, né, na termodinâmica e também em outras matérias aí envolvendo o cálculo de equipamentos que a gente considere o CP constante. Então a gente vai adotar um valor de CP médio para facilitar ainda mais nossos cálculos. A segunda consideração que nós podemos adotar, como é uma temperatura de referência, ela pode ser arbitrada conforme a nossa intenção, a gente vai arbitrar ela como uma temperatura ambiente e vamos considerar que o ar e o combustível vão ser alimentados aí nessa temperatura. Portanto, a segunda e a terceira parcela da equação do slide anterior podem ser canceladas, porque a diferença de temperatura vai ser nula. Portanto, a gente simplifica ainda mais o nosso equacionamento e podemos calcular a temperatura de saída dos gases de combustão a partir aí da equação expressa em evidência. Por fim, o termo referente à troca de calor por radiação ele vai poder ser calculado a partir dessa expressão comumente usada e estudada aí nos fenômenos de transporte envolvendo transferência de calor. Então, a taxa de calor trocado por radiação vai depender da constante de Stefan Boltzmann, o valor a conhecer 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin a quarta. Vai depender também da área de troca térmica, né, que é facilmente calculada aí a partir de diversos parâmetros estudados aí nas operações unitárias. Temos que considerar também o fator de resistividade, que é o que está expresso no denominador da equação, e essa resistência vai ser inferida a partir da emissividade efetiva das paredes da fornalha, que vai depender do material que é construído esse aparato, e também a emissividade da chama, que é um parâmetro aí que pode ser estimado aí a partir de dados experimentais. E também, né, a diferença das quartas potências de temperatura dos produtos de combustão e a temperatura da parede da fornalha. Portanto, pessoal, encerro aqui a nossa apresentação, agradeço a atenção de todos e até a próxima.